Olá, você está no Espaço Aberto. Hoje nós vamos conversar sobre nomes, prenomes e sobrenomes. Eu vou dar um para aguçar a sua curiosidade pelo 93,9 FM e pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF em multiplataforma. Eu sou Nelson Gonçalves e converso com o senhor Osni Machado Neves. Seu Osni, antes da gente apresentar o lançamento do livro do senhor em Piratininga, na Câmara Municipal, o que é Tospericargerja? Tospericargerja é um prenome que foi dado a uma criança quando nasceu em homenagem, segundo o pai, isso foi na década de 70, eu creio que em 71 por aí, na época logo após o Campeonato Mundial de Futebol, ele pôs esse nome no filho em homenagem a Tos de Tostão, P de Pelé, R de Rivelino, K de Carlos Alberto, G de Gerson, Já de Jairzinho, né? Fantástico, muito bom. Esse gostava da seleção, hein? Gostava. Eu via, quando era pequeno em Itaberá, alguns nomes como Anderson Clayton. Depois eu fui descobrir que era nome, pelo menos, de fábrica de margarina, que vinha escrito na inscrição o fabricante. Inclusive, tinha aqui em Bauru o local onde fabricava. Anderson Clayton teve fábrica aqui. É muito comum da experiência, da pesquisa do senhor, as mães olharem lá alguns rótulos ou nomes. Nesse caso que o senhor falou do Tospericargerja, foi lógico homenagem à seleção. O cara devia ser fanático por Tostão, Pelé e esse pessoal todo, que são craques de bola. Mas olhar nomes absolutamente estranhos pra gente e colocar no batismo? Tem uma história, aliás, divulgada já e até por outros meios de comunicação, que o sujeito chegou ao cartório sem o nome na cabeça, mas queria pôr um nome bem diferente. E lá chegando, ele estava pensando, o que eu vou pôr? Ele olhou na parede, estava escrito lá, Xerox R$1, fotocópia R$1, autenticada R$1,50. Ele ficou pensando, o menino, quem vai ter um nome igual? Esse Xerox, acho que é legal. Aí falou com o escrivão, eu queria pôr Xerox aí de Oliveira. Escrivão, não é um palavrão, Xerox, pôs. E a história continuou, porque depois ele teve mais uma filha, ele pôs autenticada, né? E eu falei do Xerox, autenticada. Xerox, autenticada, enfim. E essa outra? É tão estranho que eu mesmo esqueci. A cabeça também já está falhando, que eu já estou chamando minha esposa de querida. Fotocópia, Xerox, autenticada, vai tentando ver os serviços que tem no cartório. Inclusive, a autenticada tem um filho chamado Carimbo. Isso é verídico porque apareceu a família até na televisão. Se ele for no hospital, ele põe raio-x, então. Provavelmente, se lê em algum lugar, se tiver outro filho, raio-x. Imagina se ele for no otorrinolaringologista. Sim, ele vai abreviar, vai pôr só Otto. Eu fui no Amazônia fazer algumas matérias nos últimos anos e no começo eu estranhei. Depois eu vi que era hábito. Eu estou colocando esse exemplo para que o senhor possa comentar da pesquisa do senhor, se isso é próprio dos lugares mais longínquos do país ou não, essa questão dos nomes estranhos ou da nossa cultura. Eu fui numa família e eles colocaram, lá é muito comum as pessoas terem mais de 10 filhos no Amazônia. Tem árvore, água, sem televisão, né? Como lá em Itaberá, justificável ter muitos filhos. E Reik Lúbia, Taglis Degson, Halis Degson, alguns nomes completamente esdrúxulos do ponto de vista do fonema no dia a dia. Eu sei que o senhor tem alguns aqui. Vamos repassar alguns para as pessoas entenderem a criatividade na hora de colocar nomes e prenomes. O brasileiro é muito criativo nessa parte de nomes. Na verdade, deve-se encontrar mais norte, nordeste e alguns outros estados por aqui. Eu tenho visto muito em Minas também, Goiás. Então você encontra nomes esdrúxulos, extravagantes, e alguns até bonitinhos, né? Bonitinhos, Nelson, Osni e tal, mas os extravagantes esses são lindos, senhor. O senhor me desculpe, eu não posso concordar com o senhor. Eu fui entrevistado por
Camila é feio, não é um nome muito bonito, não, mas... Camila já ficou comum, né? Não é bonito, inclusive até poderia, para melhorar, ser com K, né? Não sei. Lógico, aí não fica tão comum, né? Todo mundo se chama Camila. Mas eu fui entrevistado por uma rádio, por um jornal dos Estados Unidos, The New York Times, telefonicamente. Um jornalzinho aí de um canto, né? The New York Times. E depois um outro da Inglaterra também. Mas porque eles queriam saber por que tantos nomes assim diferentes no Brasil e tal. E há muitos motivos. Eu tenho uma parte do livro, tem por que tantos erros no nome, né? Então a ignorância do escrivão, audição do escrivão, ignorância do declarante, ou de ambos, do escrivão, do declarante, né? E cada uma dessas possibilidades tem uma história a respeito, né? Então, quando eu estive lá o que deu até esse conhecimento do livro aí maior, quando me entrevistou o Jô Soares, ele falou, mas escrivão ignorante? Eu falei, você está falando com um, né? Aí ele falou, não, você está brincando. Eu falei, não, eu tenho curso superior hoje, é obrigado. Antigamente era politicamente nomeado. Eu trabalhei no cartório, que em 1927, eu vi lá, o escrivão era estrangeiro e foi nomeado porque ele era do PTB, naquela época o PTB mandava. Por indicação. Indicação, né? E conversando lá com o The New York Times, eu dei uma entrevista e eles acabaram, e me mandaram, inclusive, né? His friends now, him, não sei se está certo, Petro Vikonikovic, aqui do Brasil. É nome isso? Posto aqui do Brasil. Ele não está falando em russo, não. Isso é nome de brasileiro. Nome brasileiro. Tá comprovado aqui. E eles fizeram uma matéria grande a respeito. E alguns nomes que eu mandei para eles puseram aqui como Charlington Gleivion Bicheknavari, brasileiro. Bonito esse nome. Isso aqui eu tenho, inclusive, o xerox do RG dele. O senhor fez as pesquisas no cartório? Mas como é que o senhor produziu a curiosidade? No próprio cartório. Acontece o seguinte, eu já devia, antes de trabalhar em cartório, quando menino, eu já devia ter pensado nisso, porque minha família já começa meio diferente também. Meu avô paterno, ou meus avós paternos eram Aprício e Filúvia. E meu pai tinha um tio que se chamava Pompílio. E se não bastasse, a minha avó materna, Amazília. Amazília. E ela tinha um filho com meu avô, claro, Laudelino, que se chamava Orasília. Eu não vi nunca mais. Ele amava a Orasília e provavelmente colocou a Amazília. Aí dá uma criatividade, eu começo a imaginar então, coisas aqui. A esposa era... minha avó era Amazília, né? Mas ele era casado, não era amaziliado, não. O brasileiro depois começa a mexer com os nomes também. A gente está falando dos nomes, prenomes dos registros, né? Ou porque não tinha grafia, ou porque... Imagina se a letra fosse a minha. Eu mostro aqui para a Carol as coisas que eu escrevo aqui na Rádio Câmara, eles não entendem nada. É lógico, com razão, é um garrancho. E tem nome, e tem gente com nome de garrancho. E eu trabalhei na época que era à mão. Minha letra também não é lá essas coisas. Aliás, é feia. Quando eu escrevo, só eu e Deus. Depois que eu escrevo, só Deus, porque nem eu não consigo ler mais. É tão feia que é. Mas eu caprichava. Dessa pesquisa, o senhor já está na segunda edição? É a segunda edição, que na verdade eu coloquei a primeira inteira, mas com 5.000 nomes, por exemplo, a mais. Porque a primeira edição foi em 2005. Sim. E depois eu continuei anotando os nomes estranhos que eu achava estranhos para mim, porque pro dono pode ser que não seja, né? Claro. Isso é muito relativo. E agora já lancei a segunda edição, e vou lançar agora sexta-feira em Piratininga, na Câmara Municipal, e espero que possa agradar aí, como na primeira edição agradou. E aí tinha 5.000 nomes, vamos dizer, agora tem de 8 a 10.000 nomes, eu nem contei porque foi demais. E continua, se eu tivesse continuado a anotar, né? Então, os piratininguenses, nesta sexta-feira, 13, às 20 horas, vão poder conhecer o livro Nomes e Prenomes e Sobrenomes do seu Osni Machado Neves na Câmara Municipal. A entrada deve ser aberta, livre. Franca, lógico. Às 20 horas. Sem dúvida, 20 horas.
Seu Osni, superstição tem alguma coisa a ver com o nome? O senhor gosta de poemas, gosta de ficar pesquisando, o que eu sei. E na sexta-feira 13, o senhor não vai deixar passar barato o nosso anúncio lá em Piratininga. Na próxima sexta-feira já, a gente está falando aqui um pouquinho antes, para que a gente possa aproveitar essa bela data. Ótimo. Eu faço alguns versos também, mas essa não é minha, por sinal, eu falei de Pompílio, meu tio, o tio do meu pai, né? É o de Pompílio Diniz, que se chama Superstição. Mas antes, só, se você me der licença, eu queria só dizer a respeito da criatividade brasileira. Eu tenho aqui a cópia de um documento que eu recebi de Campinas. A moça se chama Elis Regina Satico Harumi Clélia Cristina Betânia Angélica Amélia Catarina Rafaela Denis Berenice Lídia Clementina Magnólia Branca Galdino. Isso tudo é um nome só? Um nome só. Não caberia, na minha época, a mão não caberia no livro, teria que pôr à margem, né? E ela mesmo diz que nem ela sabe o nome dela, nem se preocupa em decorar, né? Pelo menos ela começou com Elis Regina, a gente está aqui no ar, fica, homenageando uma grande cantora. Só para você ver como é que são as coisas. E ela está querendo retificar, mas ela conta que ela mesma disse que não tinha dinheiro para retificar, porque tem advogado, tem cartório, etc. Né? Só para lembrar as pessoas a nova legislação de algum tempo já, mas mais facilitada talvez neste momento que nós estamos conversando, ela permite que a pessoa altere ou faça modificações do nome, né? Se está expondo a ridículo, pode ser feito. Aliás, não é só, a lei foi mais rígida agora, mas já tinha. Aqui no Brasil, no tempo que eu era escrivão, que antes dessa lei que você está falando, não podia, por exemplo, por Lúcifer. Sim. Né? E também o Mussolini, pelos nomes Hitler. assim, Hitler não podia, era proibido. Embora teoricamente é a liberdade da questão da inscrição do nome. Sim, mas isso liberdade, hoje nós falamos assim, com liberdade, né? Mas naquele tempo não era assim tanta liberdade. Mas quem que não vai querer mudar, por exemplo, se chamando Esparadrapo Clemente de Sá? O cara vai querer mudar. Né? Seu Osni, eu cresci com bullying, as pessoas pedindo para que eu cantasse músicas do Nelson Gonçalves. E eu lá sabia como menino quem era esse tal de Nelson Gonçalves? Aí é que tá. Hoje, se você tirar foto perto de uma fotografia do Nelson Gonçalves, vão perguntar, quem é esse cara que tá aqui perto do Itaberá? E olha que o meu pai caprichou, ele colocou Maria Bethânia, uma fabricação dele sem nota fiscal, e Luiz Gonzaga também, para fazer o trio. Ótimo. A moça aqui, Hipotenusa Pereira. Que nome lindo. Então, aí assim vai, Lança Perfume Rodometálico de Andrade. Então a pessoa vai querer trocar. Esse fez no carnaval, Lança Perfume Rodometálico. O pai dele devia ser um folião tremendo, né? E tem outros até palavrões que eu não vou falar, que não pega bem. E seriam... Tem criança ouvindo. Mas é brincadeira, porque as crianças hoje sabem mais do que os adultos. Hoje tem internet, né? E na ponta do dedo. Provavelmente sabem... pode ser até que já tenham visto no meu livro, do meu livro, alguma coisa, porque o meu é pesquisa, embora eu não goste de falar palavrões, alguns pais gostavam, alguns gozadores, né? Vamos dizer assim, puseram. Seu Osni Machado Neves, nesta sexta-feira 13, às 20 horas, na Câmara Municipal de Piratininga, lançamento da segunda edição do livro Nomes, Prenomes e Sobrenomes. Eu acho que eu estou já alterando a ordem dos nomes do livro do senhor. Prenomes, porque... É o que antecede ao nome primeiro. Agora, quanto ao dia 13, foi escolhido mais ou menos propositadamente, exatamente porque dizem que é um dia de muito perigo e tal, supersticioso. Então, existe essa poesia que eu falei do Pompílio Diniz, chama-se Superstição. O senhor é supersticioso antes disso? Não? De jeito nenhum. Não sou, não. Então tá bom. Pelo contrário. Mas a poesia é mais ou menos assim, que de cabeça não é tão fácil. Hoje é 13, sexta-feira. Me levantei na carreira e nem fiz o pelo sinar. Uma coruja agorou, um bode preto berrou na porteira do currá. É hoje dia de azar. A calã cantou no mato, pisei no rabo de um gato, ouvi um cachorro uivar
Eu comecei a ter medo quando vi de manhã cedo o seu vigário passar. Vê padre umas horas dessa, sorte vira as avessas e nada mais certo dá. E a mulher do zóio torto que jogou um sapo morto lá dentro do meu quintal? A coisa tá piorando, a sogra amanheceu cantando e agora o pior não há. Por isso, mais uma vez, eu previno vocês, não é bom facilitar. Cuidado com brincadeira, hoje é 13, sexta-feira, é hoje dia de azar. Sexta-feira 13, lançamento do livro Prenomes, Nomes e Sobrenomes, Isto. de Osni Machado Neves, na Câmara Municipal de Piratininga, às 20 horas. Entrada franca. Entrada franca. Para encerrar o nosso bate-papo aqui no Espaço Aberto, Osni, onde as pessoas encontram o livro, senão eles me batem, quem está nos ouvindo e nos assistindo em casa. Eu morei aqui em Bauru até o ano passado e tinha na Jalovi, que foi onde eu fiz o lançamento, primeiro em Bauru. Aliás, primeiro eu fiz em Piratininga, porque foi lá que eu comecei a escrever o livro, quando eu comecei em cartório. E depois aqui na Jalovi ainda tem para vender, e lá em Piratininga, é na papelaria da Nelly. Bom, em Piratininga é mais fácil. E que nem também na banca de jornais. E na papelaria da Eni. Exatamente. Agora aqui em Bauru, na livraria Nelly. Isso. Na Jalovi. E a Jalovi já é para ficar já rimando com Osni. Muito obrigado. No Espaço Aberto de hoje, a gente falou sobre o livro do senhor Osni Machado Neves. Nessa sexta-feira, Câmara Municipal de Piratininga, o lançamento às 20 horas, entrada franca, prenomes, nomes e sobrenomes. Esse programa a gente faz em homenagem ao senhor Tosperica Gerja. É isso aí.